Convido o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Vereador Pipico. Vereadora Beni Brioli. Dado Folim. Henrique Fênix. Casota. Presente. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Presente. Marcos Sabino. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Leonardo Jordano. Presente. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Presente. Professor Túlio. Senhor presidente, 10 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo o número legal, com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados o nosso trabalho. Convido o vereador Fabiano Gonçalves para fazer um texto bíblico, se possível, todo de pé. Salmos de Davi, capítulo 37. Não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido o segundo secretário, vereador Casota, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da 25ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo senhor vereador Renato Cariello, presidente em exercício. Às 16h15 do dia 25 do mês de abril de 2023, sob a presidência do senhor vereador Renato Cariello, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores Emanuel Rocha e Foli, Dado Foli, o segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os vereadores Pipico, Casota, Fabiano Gonçalves, Paulo Velasco, Túlio. Foram consignadas as presenças dos seguintes vereadores: vereadora Beni Brioli, vereador Fênix, Daniel Marques, Douglas Gomes, Jonathan Anjos, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Léo Jordano, Nazar, Paulo Eduardo Gomes. Permaneceram ausentes Milton Cal, justificada, e Marcos Sabino, perfazendo em plenário a frequência de 19 vereadores. Havendo o número legal, o presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os trabalhos. O vereador Fabiano Gonçalves leu o trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o presidente passou o expediente legislativo. Lidos e encaminhados, projetos de lei, números 53, Jonathan Anjos. Decreto legislativo 44 e 45, ambos de autoria do vereador Casota. Lidos e encaminhados, indicações 904, 905, 906, 907, todas do vereador Renato Cariello. 908, vereador Jonathan Anjos. Conjunto de vereadores. 909, de autoria do vereador Dr. Nazar. 910, Paulo Velasco. 911 a 916, Dado. 917 a 919, Pipico. 920, Fabiano Gonçalves. 921 a 924, vereador Douglas Gomes. 925, vereador Casota. Lidas e aprovadas moções.
418, 419, 923 e 924, de autoria do vereador Jonathan. 421 e 22, ambas de autoria do Leonardo Giordano. Neste momento, foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelos falecidos do Covid. Prosseguindo, o presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de Lei 89, do vereador Fabiano, foram lidos pelo primeiro secretário os pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor, aprovado em primeira discussão. Projeto de Lei 146, de autoria do vereador Jonathan e coautor Andrigo, foram lidos pelo primeiro secretário os pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pelo Andrigo de Carvalho. Aprovado em primeira discussão. Usaram da palavra para... Usaram da palavra para justificativo de votos os vereadores autores Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes. Votação das emendas rejeitadas. Dando início à votação, o presidente fez a leitura das emendas. (11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, rejeitadas pela CCJ. Discutidas pelos vereadores Dado, Daniel Marques, Jonathan Anjo, Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Dado e Leandro Portugal para escrutinadores da votação. Neste momento, o vereador Andrigo, líder do governo, encaminhou pelo voto sim, pela rejeição das emendas. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao plenário que os que votassem não votariam pela rejeição das emendas e que os votassem sim votariam pela aprovação. A seguir, o presidente convidou Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos vereadores. Fizeram uso do voto 16 vereadores. Votaram sim 5. Dado, Daniel Marques, Douglas Gomes, Paulo Eduardo e professor Túlio. Votaram não 11. A saber, Pipico, Fênix, Casota, Emanuel Rocha, Jonathan, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Dr. Nazar e Paulo Velasco. Rejeitadas. Votação das emendas aprovadas. 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Dando início à votação, o presidente fez a leitura das emendas aprovadas pelo CCJ. A seguir, o presidente convidou os vereadores Dado e Leandro para escrutinadores da votação. Neste momento, Andrigo, líder do governo, encaminhou pelo voto sim, pela aprovação das emendas. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao plenário que os que votassem não votariam pela aprovação das emendas, que votassem sim, votariam pela rejeição. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel, que procedeu a chamar nominal dos senhores vereadores que fizeram uso do voto. 16 vereadores. Votaram sim, 16 vereadores. A saber, Pipico, Dado, Fênix, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Jonathan Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, professor Túlio. Aprovadas as emendas. Projeto de Lei 923, oriundo da mensagem executiva 02, dando início à votação, o presidente convidou o Emanuel para fazer a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria, discutido pelos vereadores Fabiano, Dado, Daniel, Jonathan, Peg e professor Túlio. A seguir, o presidente convidou os vereadores Dado e Leandro para escrutinadores. Neste momento, o vereador Andrigo, líder, encaminhou pelo voto sim, aprovando a matéria. Continuando, o senhor presidente esclareceu o plenário, caminhou pelo voto aprovando, que votassem sim, votariam pela aprovação do projeto, que votassem não, contra o projeto. Seguiu, o presidente convidou o vereador Emanuel
procedeu ao chamado nominal dos vereadores, fizeram uso do voto 16, votaram sim 16 vereadores. Saber Pipico, Dado Fênix Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Manuel Rocha, Jonathan Anjos, Andrigo Folha, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco e professor Túlio. Aprovado em segunda discussão e redação final. Com as emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. O conteúdo apontado pelos vereadores Daniel, professor Túlio, Pipico e Fabiano versava sobre audiências públicas que aconteceu ontem no Clube Total Tênis Team Pendotiba, realizado pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade desta Casa. Objetivava a discussão de melhorias na urbanização e infraestrutura do Muriqui e Vila Progresso, um logradouro com vasto potencial de riqueza ecológica, mas que o poder público sequer agia por omissão e ausência. Por isso, os anseios da população frustravam-se. A citação de ofícios executados pelos vereadores Daniel e Leandro Portugal, direcionados ao governo, que concomitantemente marcava-se nessa discussão um novo caminho de cuidados e avanços nessa região, inclusive com aspectos rurais, que se não fossem os guardiões dessas áreas verdes, tudo se perdera. E assim, a fala de informações aos parlamentares do mandato do vereador Daniel, continuando a reiteração de um tema que vinha sendo debatido, que se referia aos artistas niteroenses que fizeram a apresentação no Natal e desde então não receberam por um trabalho. Logo, o mandato do Túlio clarificou que a responsabilidade do fato não cabia à Secretaria das Culturas, e sim à Fundação de Arte Niterói, que não procedeu no pagamento desses artistas. Ainda de maneira indignada, o questionamento decidiu do que porque ninguém do governo teve a coragem de cobrar e também dispensar o senhor Fernando Brandão, o presidente da Fundação. Aliás, no domingo deu uma entrevista dizendo que organizará uma força-tarefa, que era de uma grande responsabilidade, para pagar esses artistas da cidade. Esse senhor jamais teria condições de ser presidente de uma fundação como essa. Desrespeitava totalmente os artistas niteroenses. A total indignação por esse fato fará acionar o MP, Ministério Público, uma audiência pública e esses artistas receberão. Afinal, com o orçamento que Niterói tinha, daria para fazer tudo com qualidade. Shows, educação, saúde e outrem. E ficar o recado desse mandato ao senhor Brandão. Pague os artistas, ou ficará ruim para o seu lado. Depois, outra questão preocupante. A escola parceira. A Justiça deu à Prefeitura 70 dias para as crianças que estavam fora das escolas fossem matriculadas na rede pública de ensino, pois já estavam há 3 meses sem estudar e esses dias se esgotaram. Ainda pela Justiça, mais 40 dias para serem matriculados nas escolas privadas. E esse prazo poderá ser esgotado, inclusive. A lista da escola parceira não estava sendo atualizada. Um total de 25 escolas parceiras na última lista. E desde a última, a mãe não sabia como seria feita a inscrição. Com isso, uma total falta de informação e era necessário resolver essa questão, sobretudo da escola parceira, já que em 35 dias não haverá o cumprimento da Justiça. Esse parlamentar terá de estar ali para dizer que a Prefeitura não estava cumprindo uma decisão judicial. Logo, o breve relato do Pipico, que acompanharam no dia de hoje o prefeito em exercício Cal, o secretário e ex-prefeito Rodrigo Neves e o vereador Folha e o secretário Beto da Pipa, no investimento do Minha Casa Minha Vida, e que, de fato, chegasse e atendesse a população mais carente, e, enfaticamente, declarações de que continuavam num ciclo virtuoso, até mesmo pela satisfação de ver a parceria Caixa Econômica versus Prefeitura versus Governo Federal, que fará com que se resolva as questões onde haveria um déficit habitacional.
finalizando a alusão ao DO, Diário Oficial, onde saiu a assinatura do prefeito Cal e o novo Conselho de Niterói Bicicletas, a nova política pública, além do concurso interno da Fazenda, para a eleição dos 4 membros da Fazenda que comporão o Conselho de Contribuinte e que aconteceu na gestão do presidente Cal e que foi sancionado esse concurso. O mandato do Fabiano Gonçalves ainda saudou a secretária Marília pela iniciativa. Também o comunicado de que no dia 9 de maio, às 11 horas, nesta casa, audiência pública com o escopo de discutir a questão das pessoas em situação de rua, com presença de autoridades no assunto, e, em paralelo, a leitura do estudo diagnóstico feito no Rio, similar a Niterói. Essa situação e a elaboração de comentários. Os edis Leandro Portugal, Douglas Gomes, Emanuel Rocha e Beni Brioli interviram no aparte, contribuindo nas discussões. Ao final dos trabalhos, o presidente Renato Cariello proferiu palavras de louvor, reconhecimento ao corpo taquigráfico que vinha colaborando nos trabalhos desse parlamento. Esta ata, seu inteiro teor, foi oficialmente registrado nos anais dessa casa, na Câmara, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 40 minutos, marcando a próxima para o dia 26, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe, lida e aprovada, e vai assinada pelos membros da mesa e lida a ata, presidente. Em votação a ata. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Folha, Paulo Eduardo Gomes, Pipico, Doutor Nazar, Leonardo Giordano e Jonatas Anjos. Falou. Vamos, presidente, aqui? Não, mandar ler a pauta. Presidente, pode ler? E cadê? Câmara Municipal de Niterói, Secretaria, Mesa Diretora e Comissões Permanentes. Pauta do dia 26 de abril de 2023. Resultado sujeito à alteração até encerramento da sessão. Projeto-Lei 054/2023 regulamenta a colocação de placas informativas em todos os shows públicos realizados pelos municípios de Niterói. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto Declarativo 046/2023. Concede medalha Marielle Franco à deputada federal Thalíria Petroni. Autor, vereador professor Túlio. Projeto Declarativo 047/2023, concede título de cidadão niteroense ao ilustríssimo senhor Bruno Jorge. Autor, vereador Rodrigo de Carvalho. Projeto Declarativo 048, concede título de cidadão benemérito ao ilustríssimo jornalista Ana Cláudia Guimarães. Autor, vereador Marcos Sabino. Indicação 926/2023, sugere ao Poder Executivo que adore providência para realizar melhoria e reforma das obras que foram necessárias à instalação localizada no Campo São Bento. Autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 927/2022, sugere ao Poder Executivo a adoção de providências inerentes à regulamentação localização dos vasos decorativos que encontram-se posicionados em cima do piso tátil, obstruindo passagem de pedestre na deficiência visual na rua Paulo Gustavo. Autor, vereador Casota. Indicação 928/2023, sugere ao Poder Executivo a realização de controle de zoonose nos bueiros da via pública na rua 15 de novembro, centro. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 929/2023, sugere ao Poder Executivo a realização de controle de zoonose nos bueiros da via pública na esquina da rua Almirante Tefé, com Visconde Rio Branco, centro. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 930/2023, sugere ao Poder Executivo a realização de controle de zoonose nos bueiros da via pública na Praça Areboia, centro. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 931, tá bom, presidente? Tá bom, vereador. Indicação 931/2023, sugere ao Poder Executivo que providencie junto ao órgão competente obra de drenagem, pavimentação e urbanização da estrada Poço Lago. Autor, vereador Anderson Pibico. Indicação 934, sugere ao Poder Executivo providencie por meio de órgão competente solicitar serviço de instalação e sinalização de trânsito, faixa de pedestre na linha de retenção, instalação de placas indicativas existentes de semáforo, redução de velocidade na estrada Francisco da Cruz Nunes. Autor, vereador Folha. Indicação 935/2023, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que seja solicitar a recuperação da rampa de acessibilidade na Avenida Professor João Brasil, 1728-26, Ijoca. Autor, vereador Renato Cariello. Indicação 938
Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que seja solicitada a recuperação com pavimentação do bloquete na rua Iguaçu, em Joca. Autor, vereador Renato Caranheiro. Senhor presidente, expediente para votação. Moção 425/2003. Envia a moção aos procuradores do município de Niterói. Autor, vereador Paulo Eduardo Gomes. Moção 427, moção de congratulações, Ana Paula Santana. Moção 428, congratulação, Érica Marques. Autoria do vereador Jonathan Anjos. Moção 1759, moção de aplauso a Darcy Ribeiro, do Instituto da Floresta, Darcy Ribeiro. Autor, vereador professor Túlio. Moção 1742, moção de aprovar a Biblioteca de Engenho Malta, autor vereador professor Túlio. Moção 1743, moção de aprovar o projeto Vida Verde, autor vereador professor Túlio. Moção 1744, moção de aplauso ao coletivo Córrego Tiririca, autor professor Túlio. Moção 1745, moção de aplauso a Maravista, região oceânica, autor vereador professor Túlio. Moção 1746, moção de aprovar o grupo de estudo de educação ambiental, autor professor Túlio. Moção 434, perdão, estou dizendo o número errado, hein? 434, moção de aprovação ao grupo Carimbó. Eu queria dizer que eu estava dizendo o número, vou repetir os números aqui. Pode? Pegou aí? Não. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, todas de autoria do vereador Túlio. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Em votação as moções. Não havendo vereador que queira discutir, em votação, moções aprovadas. Registrar a presença dos vereadores Henrique Fênix e Douglas Gomes. E Pipico. Já falei. Convidar o vereador professor Túlio. Presidente, primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente Renato Carriello e à mesa diretora, os companheiros da mesa diretora, em nome do companheiro Cláudio. Agradecer, nós vamos fazer hoje uma sessão solene, aliás, todos os vereadores estão convidados e todos que estão hoje nas galerias estão convidados também. Nós vamos fazer uma sessão solene em homenagem aos coletivos que tocam a questão ambiental na cidade. Vamos dar medalha para o cacique Tucano e para a cacique Jurema. Vai ser hoje às 19 horas. Então, quem estiver nos assistindo aí, aparece aí, hoje na Câmara, 19 horas, vamos fazer um grande evento, Abril Indígena Socioambiental. E fazer o agradecimento aí para a mesa diretora pela celeridade nas questões para fazer com que esse evento aconteça. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Convite para todo mundo, venham que vai ser um evento bacana. Segundo ponto, não é tão bacana. Queria que fosse, mas não é tão bacana. Ontem, falei aqui do presidente da FAM, e eu já esperava chegar aqui com a notícia que ele já estivesse exonerado. Mas ele ainda não foi exonerado. Não é possível. Não é possível. O que mais o cidadão precisa fazer para não ser exonerado? E aí, eu vou ter que mandar um recado. A nossa equipe vai fazer uma limpa nos contratos da FAM. E nós vamos identificar aonde está o dinheiro dos musicistas niteroenses. Musicista niteroense não vai fazer papel de bobo, não. Não vai ficar sem o dinheiro, não. Vai receber. Então, Fernando Brandão, corra atrás. Ou você paga os artistas niteroenses, ou você não será mais o presidente da FAM. Respeito
respeito ao niteroense. Não dá para um artista fazer o seu show em dezembro e nós estamos agora entrando em maio e o artista não recebeu. Não dá. Que gestão é essa? Agora, eu vou ter que falar todo dia. Infelizmente, eu vou ter que falar todo dia até o senhor Axel Grael. Aliás, o presidente Cal está lá, né? Alguém liga para o prefeito Cal e, pede para ele fazer a exoneração do cidadão, porque o artista niteroense não aguenta mais. Músico tocou, tem que receber, meu amigo. É trabalhador, é direito do trabalhador. O nosso mandato está aqui para defender trabalhador, pô. Então, por favor, os responsáveis resolvam isso. Obrigado, presidente. Nada. Vereador Fabiano Gonçalves. Registrar a presença da vereadora Beni Brioli. Está sendo programada uma visita amanhã ao prefeito em exercício? Sim ou não? Ainda Quem não. mais vai? Paulo, ainda não. Ainda não? Porque tem que ver a agenda dele. Me parece que o secretário executivo está impedindo o prefeito de prefeitar, levando ele para visitar obras para a cidade. E aí ele chega, é abraçado, é apalpado e etc. E o prefeito, de fato, em exercício, fica olhando. Eu acho que o prefeito em exercício, Milton Carlos Lopes Cal, tem que arrumar um tempo para nós. Para quê? Presidente da casa em exercício? Porque se afinal de contas nós éramos 21 presidentes da Câmara, por que não considerava que nós somos 21 prefeitos? Não estou entendendo, está rindo para mim ou de mim, cara? Se nós podemos ser 21 prefeitos, que tal nós irmos lá amanhã e perguntar no ato o que está acontecendo para que músicos da cidade de Niterói, uma boa parte deles, não todos, meus amigos, que tocaram comigo, inclusive na época áurea do rock em Niterói, Cássio Tucunduva, Jorge Roberto Silveira não está mais tocando, só toca em casa. Mas se estivesse tocando, não, em casa, mas em casa, escondido. Não depende do cachê da prefeitura. Mas se isso está acontecendo, hein, Túlio, e se nós queremos uma resposta, eu estou me propondo ir amanhã visitar o prefeito e pedir que ele chame o presidente da FAM e na frente dos vereadores diga por que isso está acontecendo. Porque é inaceitável. Eu duvido, e não tem nenhuma crítica aos artistas brasileiros que têm fama nacional e internacional, vem a Niterói e ganha cachê alto, não está aqui, não tem nenhuma crítica. Tem gente reclamando, tem gente inclusive idiota, reclamando que o Chico Buarque ganhou, com alguns anos de atraso, o troféu de Camões, de Luiz de Camões, pela sua obra na literatura, não é apenas na música, não, na literatura. Sem cultura, o país não tem identidade. Portanto, eu não estou reclamando que artistas de fora tenham vindo aqui fazer show. Paulo, mas só uma observação. Mas eu duvido que... Só uma observação. Eu duvido que nem Mato Grosso e outros artistas tenham ficado 4 meses sem receber. Só uma observação em relação ao prêmio que o Chico Buarque ganhou, com uns anos de atraso, mas com pelo menos o diploma limpo de não ter assinatura daquela besta. Daquela besta. Não, eu queria só sugerir o seguinte. Eu não tenho a menor dúvida que os artistas, tipo Ney Mato Grosso, Gal, que esteve aqui, que bom que Gal esteve aqui antes de ir embora e nos deixar, mas eu duvido que esses artistas tenham ficado vários meses sem receber o seu cachê. Tá? Então não dá para a gente saber que pessoas que vivem da cultura da cidade, tá? Não tem que fazer requerimento de formação, não tem que fazer ofício. A gente tem que visitar amanhã o prefeito e pedir a ele para consultar o presidente da FAM para saber. Porque pode ser que nós tenhamos, Pipico, a surpresa que está preso na controladoria,
para conferir, pode estar preso na Secretaria de Planejamento e nós estejamos aqui batendo com razão e criticando o presidente da FAM, sem, sabe, eu estou falando aqui, o Sabino está ouvindo, sem que nós saibamos que de fato é de responsabilidade do presidente da FAM o atraso do pagamento. Então eu amanhã estou me propondo visitar. É evidente que tem uns radicais que não vão querer visitar a prefeitura, se eu quer visitar a prefeitura para fazer bagunça, para jogar pedra na porta, etc. Mas eu vou... Você vai à prefeitura? Eu vou à prefeitura amanhã. Paulo. Ok? Obrigado. Uma parte, vereador Paulo. Sim, claro. É porque às vezes só funciona dessa forma. Fica nessa ladainha, vou resolver, vou me encontrar e não funciona. Então, assim, tem parlamentar que tem coragem de chamar outras pessoas de besta e não tem coragem de chamar esse prefeito que é um besta, que deixa de pagar os enfermeiros, deixa de pagar os médicos, deixa de pagar quem trabalhou no período de outubro, novembro e dezembro. Para mim, isso é um besta. Esse é um besta. Mas aí não tem coragem. Aí gosta de lacrar, levar para o âmbito federal, mas aquilo que cabe, que é ser vereador, que é cobrar, que é fiscalizar o prefeito da cidade, aí não tem coragem de fazer uma cobrança de forma mais contundente. E, presidente, a gente tem recebido, nosso mandato tem recebido diversas denúncias de pessoas que estão passando necessidade, de pessoas, vereador Túlio, que não conseguem fazer outros shows porque estão sem receber. Porque esse recurso, quem é músico sabe, o vereador Sabino é músico, né? O vereador Paulo Eduardo também diz ser músico, né? Muitas das vezes... Não entendi essa ironia. Não, falei que... Talvez tenha sido o melhor músico, Vossa Excelência, lá fingindo que estava tocando Rock in Rio. Eu, por exemplo, hoje eu estou com um violão no luthier, tá arrumando o violão e teve um custo. E esse custo eu tenho que pagar. Quem é músico e faz show todos os dias, aí na noite, depende para colocar o seu instrumento, por exemplo, em uma condição de uso. E é caro. Você ter que fazer um reparo, você ter que fazer uma adequação, a corda, Elixir, né? Vossa Excelência deve usar a corda Elixir, que é a melhor do mercado. Que é a que eu faço questão de usar, porque é boa. É cara. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas de ganhar o seu pão de cada dia, porque a prefeitura não arca com aquilo que foi compromisso. Aí eu repito, a banda que custou 230 mil... recebeu antecipado, né? Os demais cantores que participam da cidade, dos shows, recebem antecipado. Aí o vereador Túlio até disse que vai fazer um pente fino na FAM, faça também na Neotur. Algo que me chamou a atenção, Paulinho Mosca, R$5.000. Paulinho Mosca não sai de casa por menos de 50 mil reais. Eu sei que alguns vereadores aqui vão dizer que, Douglas, se é muito caro, você reclama. Se é muito barato, você reclama. Mas é um pouco estranho. Teve um outro também que fez um show agora de choro, R$5.000. O cara é um dos maiores da Bahia. Não sai de casa, R$5.000 nem a passagem de ir de volta do Rio para a Bahia. Então é algo que também a gente precisa analisar a forma de pagamento. Deixa aqui, presidente, mais uma vez essa cobrança e pedindo o compromisso dessa casa. Foi falado que foi montado um grupo de trabalho para equacionar essa situação. Essa casa precisa cobrar de uma forma mais contundente, talvez até convocar, hein, presidente? Até convocar o presidente da FAM para que ele possa explicar, como foi falado pelo vereador Paulo Eduardo. Às vezes o problema não está na FAM, vereador Casota. Está na controladoria, está na CEPLAG, não liberou recurso, mas a gente está falando disso há quanto tempo? Os artistas estão gritando há quanto tempo? E a prefeitura não dá nenhuma explicação, apenas que vai prever, vai pagar e não resolve o problema. Então fica aqui a cobrança, presidente, pedindo o apoio de Vossa Excelência, aproveitar que o presidente Cá hoje figura como prefeito da cidade interino nesse momento, para que a gente possa gerar o diálogo e até o presidente Cal, enquanto prefeito, possa cobrar, né, uma ação efetiva e um pagamento imediato desses artistas que já trabalharam. Obrigado. Uma partezinha só, vereador, por favor. Com respeito a Vossa Excelência, sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência e fazemos parte, né, no mesmo partido, mas eu vejo Vossa Excelência fala muito do prefeito.
prefeito, lógico que ele é responsável, mas a gente deve falar dos secretários. A gente tem que falar dos secretários, né? Temos que direcionar nossa fala para os secretários, que eu acredito que os secretários, cada um responde pelo seu CPF, tá? Muitas das vezes o prefeito, onde está, não tem ciência nem conhecimento do que o secretário está fazendo dentro da sua atividade. Eu vou te dar um exemplo da Deise Monassa, do Barandier. São pessoas que já estão tanto tempo, né, passa prefeito, sai prefeito, e eles continuam exercendo ali um domínio e querendo até administrar a própria cidade. Eles se envolvem com tudo. A Deise cuida da zeladoria do município, da conservação, mas se mete na saúde, se mete nas reuniões de assistência social, se mete em tudo quanto é lugar. E não cuida, que é igual pato, né? Pato ele nada, ele anda, ele voa, mas não faz nada direito. E ela é uma dessas pessoas que quer fazer tudo e não cuida do dela, né? A gente sabe desse problema que tem de combustível, a gente sabe de vários problemas que tem dentro da Seconcer, e ela está sempre aí imperando porque tem interesses, né, de quem coloca ela lá para tomar conta da atribuição que ela hoje desempenha. E o Barandier é a mesma coisa. Tanta porrada que a gente já deu aqui no Barandier, eu vejo vocês dando, e não adianta nada, ele continua lá. Então são pessoas que a gente tem que direcionar a fala, o vereador. E eu entendo e respeito Vossa Excelência, mas a grande maioria das vezes o prefeito tem tanta responsabilidade e cuida de uma cidade tão grande que acaba colocando na mão dessas pessoas, que é natural, para executar determinado tipo de serviço. E essas pessoas acabam fazendo o que bem quer, tá? Participei do executivo no passado recente e sei bem do que estou falando. Tá? Essas pessoas se acham a última Coca-Cola do deserto, não tem voto, não tem credibilidade, mas estão impostas ali pela simples vontade, de repente, de um interesse pessoal de um grupo político. Tá? Mas se pedir para ir para a rua com a gente, para disputar voto a voto, não tem voto, pô. Só trabalha com a máquina. E o que me deixa muito triste é saber que, de repente, alguns vereadores dependem, né, da máquina, dependem da ajuda da própria Seconcer e acaba fazendo esse tipo de jogo de interesse para poder ter uma ajuda. Eu não tenho ajuda da Seconcer, eu não tenho nenhum tipo de familiar meu no governo. Se tiver que defender o governo, eu vou defender, lógico, quando estiver certo. Se tiver que dar porrada, se tiver que... Quem me conhece sabe muito bem disso, que eu não devo nada a ninguém. Tá? Vim para essa casa, estou exercendo o meu mandato aqui, imposto pela população. Agora, estou pouco preocupado com qualquer tipo de opinião minha aqui e que seja qual for o desdobramento disso. Agora, temos que direcionar, sim, para o secretário responsável, que a grande maioria da parte ali, eles, deita e rola, faz o que bem querem, não tem voto sem o conhecimento do próprio prefeito. É isso. Vou fazer uma parte bem breve da fala que o Paulo iniciou e os outros companheiros acabaram fazendo a parte também para poder desencadear o debate. Eu acho e fico pensando, né, a Comissão de Direitos Humanos está também acompanhando o caso, presidente, desses músicos que não receberam até hoje. E me vem à memória, eu fico um pouco pensando e cogitando, né, especulando algumas colocações políticas para tentar entender o que leva o governo de Niterói a ter uma atitude como essa. Né, porque nós sabemos que falta de orçamento não é. Né, existem prioridades e escolhas a serem tomadas no orçamento, na gestão do município. Também não acho que desencadear um debate a partir da responsabilidade técnica não nos convém entender que hoje a responsabilidade técnica dos secretários do município ela é oriunda de uma responsabilidade política, porque secretário não é concursado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o porquê que a prefeitura não pagou esses profissionais até hoje. Né? Um governo que se coloca quanto progressista e que não tem vergonha de dizer que, muitas das vezes, caminham ao lado desse governo quando o que nos une é a defesa, o direito da classe trabalhadora.
Mas é vergonhoso. É vergonhoso para a gente estar nessa situação com trabalhadores sem receber os seus salários. E eu parto de um ponto, vereadores, que a questão não é nem quem ganhou e quem recebeu 280 mil, ou quem recebeu 500 mil ou 1 milhão de reais para fazer um show, e quem não recebeu, quem foi contratado por 5 mil não recebeu. Porque o que está colocado é o direito do trabalhador, seja ele de 500 mil ou seja ele de 5 reais. Essas pessoas precisam receber. Não parto de um ponto, de uma normativa de avaliar quem tinha mais para receber ou quem tinha menos. Aí eu já acho que isso é uma outra discussão de gestão a partir da prioridade, como está sendo feito o uso do dinheiro da máquina pública. Mas queria muito que todos os colegas aqui presentes, vereador Sabino, vereador Fabiano, presidente, que a gente pudesse minimamente, eu acho que vocês que têm um diálogo mais ampliado com o governo, que são da base, que pudesse sentar, né, com o prefeito e com os demais secretários responsáveis dos afins, para que a gente possa solucionar esse problema. É muito vergonhoso para Niterói, é muito vergonhoso para a gestão dessa cidade estar exposta a uma situação dessa, uma situação de violação de direitos dos trabalhadores, em plena era que nós estamos vivenciando do avanço da democracia, do avanço das políticas democráticas, do avanço dos trabalhadores, da lei trabalhista, dos avanços de direitos. A gente tem que lidar com uma situação como essa. Queria dizer que me somo aos colegas, me somo ao Túlio, aos demais colegas, para aprofundar essa discussão para além das instâncias dessa Câmara, como já estamos tomando as devidas medidas, porque isso é crime, violar direito do trabalhador é crime e a Prefeitura precisa ser responsabilizada por isso. Presidente, para Retomando o discutir... pequeno expediente. Não, eu queria só fazer uma parte desse assunto antes de entrar no pequeno expediente. Duas questões que queria ponderar aqui nessa tarde, presidente. De fato, é difícil defender essa questão dos músicos. Difícil de defender, mas eu entendo, e aí eu quero só fazer uma fala, que eu tenho certeza absoluta, que o que nós vamos... Queria pedir as pessoas que lotam o plenário para ouvir um pouquinho o vereador, senão a gente não consegue ordenar os trabalhos no parlamento. Por favor, os convidados presentes na sessão solene, por favor, mantenham-se calados, por favor, para que possam ouvir o vereador. Obrigado, presidente. Queria destacar que essa questão dos músicos que foi levantada aqui, eu não vou entrar no mérito porque está errado, já era para ter resolvido. Agora a questão é, por que não se pagou? Eu acredito que haja questões de ordem orçamentária. Apenas isso, porque foi no fim do exercício fiscal de 22, no início do ano calendário 2023. Então, Túlio, acho que o nosso papel aqui é tentar resolver, o líder de governo, o Andrigo, ver lá com o secretário, com o presidente da FAM, a saída. Não é falta de dinheiro e não é interesse de enriquecimento sem causa por parte do governo. Ponto. Tem que se achar a solução. O segundo ponto, e aqui... com todo o respeito ao nobre vereador Henrique, quando ele citou 2 secretários, que eu quero aqui fazer uma fala em defesa, porque fui secretário com os 2 e com outros, fui 8 anos secretário de Niterói. 7, 3 anos e meio secretário, 3 anos e 8 meses secretário de Desenvolvimento Econômico, porque depois de outubro eu voltei da eleição, e fui por 3 anos e 5 meses secretário de Administração. Tive a oportunidade de trabalhar, e aí eu afirmo, com os melhores quadros do estado do Rio de Janeiro. Patrícia Aldir, Verena Andreata, César Augusto Barbiero, depois a Giovana Victor, o Pablo Vilharim. Tive a oportunidade de trabalhar com o Barandier enquanto subsecretário da Verena, depois secretário de Urbanismo.
tive a oportunidade de trabalhar com a minha amiga pessoal Deise Monassi, que já foi candidata a vereadora em 2008, teve 1.630 votos e ficou na suplência do PT. E aí, dizer que, de fato, o que o vereador Henrique falou é verdade. Aí eu tenho que concordar com ele. O secretário é o ordenador de despesa, é o CPF dele que vai responder perante o Tribunal de Contas. O prefeito, quando ele nomeia um secretário, ele está delegando. É lógico que subsidiariamente ou solidariamente o prefeito vai responder, mas diretamente a responsabilidade primeira, Vossas Excelências aqui que são advogados sabem disso, primeiro é o ordenador da despesa. Muitas das vezes o prefeito não sabe de fato o que está acontecendo na pasta. Como muitas das vezes também os secretários estão com dificuldades em secretaria meios. E isso é verdade. Nós temos que chegar a essa triste conclusão que tem secretaria meio hoje que está dificultando a vida de quem está na ponta. Isso é fato. Agora, jamais poderia deixar de destacar, talvez, uma das pessoas que mais conhece Niterói nominalmente por rua e conhece Niterói pelas pessoas e pelos bairros que não, senão a arquiteta servidora do município de Niterói, Deise Monassi. Então, eu queria primeiramente falar o seguinte: a qualidade profissional da vereadora, da secretária, que foi candidata a vereadora, ficou como suplente dessa casa, foi diplomada, é inquestionável. Assim como a qualidade técnica, pode ser que o vereador Paulo Eduardo Gomes discorde, do arquiteto urbanista, ganhador de prêmios, Renato Barandier. Pode, mas é incontestável que ele deixou de legado para a cidade, como o túnel, a transoceânica. Essas coisas, ninguém vai tirar do currículo dessas pessoas. Qualquer questão pessoal que o vereador tenha, é uma opinião dele, um direito dele. Como eu tenho também direito de expressar a minha, porque trabalhei com essas pessoas. Conheço essas pessoas. E detalhe, agora, na semana passada, foi publicado, depois de mais de 25 anos, o concurso para a Secretaria de Urbanismo, na gestão do secretário Barandier. Haja vista que o quadro permanente da Secretaria já houve um envelhecimento muito grande e muitos se aposentaram. Então, hoje, o secretário Barandier, à frente da Secretaria de Urbanismo, vai estar conduzindo esse concurso público. Encerro, presidente, fazendo essas duas breves falas antes do meu pequeno expediente, que eu vou falar dos assuntos que eu tinha combinado no pequeno expediente. Só fiz uma parte. Presidente, não é a parte, não. É apenas para que a verdade completa seja dita. O urbanismo está fazendo concurso porque foi obrigado por uma ação do Ministério Público, doutora Renata Scarpa. Então não tem essa. Porque por essas e outras é que precisa usar várias pessoas equivocadamente, comprometendo inclusive estas pessoas que trabalham, colocando-as como cargo comissionado na EMUSA. Não dá para esconder isso. Uma parte, por favor, vereador. O nobre amigo Fabiano, lógico que aceito, e legítimo, né, a sua defesa a esses personagens do governo, né, mas eu preciso deixar aqui bem claro que não é nada pessoal, tá? Até porque eu nunca tive nada com Deise, nem com Barandier. Então, como Vossa Excelência colocou, né, que de repente pode ser algum assunto pessoal, eu só citei porque o Douglas, ele fala muito, né, o vereador Douglas, do prefeito, e realmente eu tive muita dificuldade, né, com esses dois secretários, que é o que eu vejo que são os subsecretários, né? Eles andam com o prefeito, eles querem se meter em tudo, até mesmo fora da própria atribuição, né, participando de reuniões que não atribui nenhum tipo de exercício direto ali. Eu costumo falar que a Deise, ela desempenha o exercício arbitrário das próprias vontades, que a razão ela não tem nenhuma, zero. Ela direciona, né, as vontades dela para os queridinhos, para quem ela quer ajudar. Só que o município, e principalmente a secretaria, onde ela está ali desempenhando sua função, é para atender
a cidade, né? Não é para atender o vereador A, vereador B, quem ela quer ajudar. Então ela faz daquilo ali um direcionamento para quem ela quer ajudar. Nunca me ajudou em nada, eu nunca dependi dela para nada, muito pelo contrário. Em 2021 eu vim para essa casa e Vossa Excelência me ajudou, junto com o vereador Endrigo e outros pares, construir uma emenda de 1,5 milhão para a SUTEM. A SUTEM, como Vossa Excelência colocou, a SUTEM não é ordenadora de despesa, tá? É a Seconcer. Mas eu vim para cá, construir uma emenda junto com os pares, foi destinado para a Seconcer, está lá na grade orçamentária dela, destinada para a SUTEM, fiz todo o processo. Quando eu pedi para comprar uma lixeira, coloquei 1,5 milhão dentro da Seconcer. Quando eu pedi para comprar uma lixeira, ela falou que não tinha dinheiro. Por quê? Ela achava que eu estava ali, como eu não faço parte do grupo dela político, não vamos ajudar não, porque segundo a própria Deise fala, a SUTEM não existe. Porque ela se acha a última Coca-Cola do deserto. E é bom que ela escuta isso, que ela me conhece. Então, de repente, ela favorece alguns, e aqueles que não fazem parte do grupo de amizade dela, não vou falar de queridinho, mas do grupo de relação de amizade, ela desconsidera. A emenda foi eu que construí no mandato do Atratino, com o apoio dos outros vereadores. Quando eu precisei comprar uma lixeira, ela falou que não tinha dinheiro. Só que eu fiquei na minha, né? Eu fiquei na minha. E o tempo só é ruim para quem não sabe esperar. Quando chegou no final do ano, eu pedi o extrato para saber cadê o dinheiro que estava ali. Já tinha gasto 1,3 milhão, já tinha gasto 1,3 milhão da nossa emenda e tinha 250 mil. Vou precisar aí do apoio do pessoal da galeria. Assim não dá não. Assim não. Olha só, isso aqui vai virar uma bagunça. Olha só, vereadores, por favor. A gente combinou na reunião de colégio de líderes seguir um protocolo para que a sessão possa fluir de maneira harmoniosa, adequada, respeitando o momento dos vereadores. A gente abre o pequeno expediente para os vereadores. Sabe quantos falaram até agora? Só um. A gente tem que começar a entender o funcionamento desse parlamento, participar, Fênix e demais vereadores, da reunião do colégio de líderes, porque senão a gente não consegue dar seguimento à sessão plenária. Então, até agora, a gente está quase meia hora, quase 45 minutos exatamente, no à parte. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores a compreensão, a ajuda, para que a gente possa, no momento oportuno, respeitar a fala de cada vereador, fazendo a inserção dos seus nomes nos pequenos expedientes. Senão a gente vai deixar ali o Sabino, que quer falar sobre a questão da FAM, e foi o primeiro orador inscrito aqui, e ainda não pôde falar. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, e também do plenário, para que a gente possa fazer uma sessão, uma reunião solene, fraterna, e que a população que nos assiste possa entender que isso aqui é um parlamento republicano e que as demandas da cidade estão sendo colocadas de uma forma coletiva. Estou aqui precisando ler um ofício encaminhado do gabinete do vereador Daniel Marques, que está em Brasília, representando o Parlamento Municipal, e ainda nem consegui. Então, eu gostaria de pedir ao Fênix e demais vereadores para que a gente possa ordenar os trabalhos, voltar aqui o nosso protocolo para a gente finalizar a nossa sessão com respeito, com urbanidade e, acima de tudo, com respeito à população que nos colocou até aqui. Por favor. Só para concluir, vereador. Só para concluir. Até porque aqui a gente está tratando da melhor maneira possível, com respeito e o carinho que eu tenho pelo colega vereador, mas como eu fui citado, eu não poderia deixar de vir aqui explicar que não tenho nenhum tipo de descontentamento por questões pessoal com esses dois secretários, tá bom, vereador? Essa é a minha parte, tá? E desculpa aí o transtorno pela audiência. Com a palavra, vereador Andrigo de Carvalho. Presidente, boa tarde. Conforme pedi a Vossa Excelência, eu só preciso fazer uma fala aqui, porque conversei até com o Túlio. Eu liguei para o secretário, presidente da FAM, o Fernando Brandão,
E o Fernando me falou que 85% dos artistas já foram pagos e os 15% dos artistas que ainda restam a serem pagos vão ser pagos até terça-feira. Ele me garantiu que até terça-feira, Túlio, esses artistas... Parte, vereador. Vou dar rapidinho. Sim. Esses artistas serão pagos. Eu acho que o fruto de tudo isso, assim, Niterói nunca contratou tantos artistas como vem contratando. Obviamente, a gente tem essa demanda a ser resolvida, mas o presidente da FAM, o Fernando, me garantiu, vereador Túlio, que até terça-feira os 15% dos artistas que restam a serem pagos serão pagos. Aproveitar rapidamente, antes para dar a parte de Vossa Excelência, não só fazer uma defesa aqui do Fernando Brandão, atual presidente da FAM, mas também o do Sabino. Sabino hoje é um colega vereador que esteve conosco, presidente da FAM também. Enquanto esteve lá, fez um excelente trabalho. Eu não poderia aqui me furtar, Paulo Eduardo, de fazer uma defesa do Sabino, porque é um colega vereador nosso aqui dessa casa. E enquanto esteve ali, desempenhou da melhor maneira possível, e é um artista da cidade também, desempenhou da melhor maneira possível, Casota, o seu trabalho enquanto presidente da FAM. Então, Sabino, eu tenho certeza que você deixou a FAM, né, com êxito, com um trabalho realizado, feito, muita coisa você tirou do papel e conseguiu colocar à frente, e eu não poderia aqui me furtar de fazer uma defesa de Vossa Excelência e ressaltar o seu trabalho à frente da FAM. Obrigado, presidente. Obrigado pela parte, vereador Andrigo. É muito rápido. É só deixar um recado para o Fernando Brandão. Pelo que eu estou entendendo, ele está dizendo que na terça vai pagar. Então vamos lá. Os vereadores dessa casa aqui não estão de brincadeira. Os artistas de Niterói, muito menos. Muito menos. Então fica o recado, Fernando Brandão. Você tem quinta, sexta, segunda e terça. Terça às 4 horas, eu estarei nesse plenário e vou saber se o dinheiro caiu na conta dos artistas de Niterói. Eu vou saber. Eu vou te dar até terça. Se não tiver na conta dos artistas de Niterói, você vai cair da presidência da FAM. Aprenda a respeitar o artista niteroiense. Ninguém aqui está brincando. E pode gravar esse vídeo aí. Grava esse vídeo. E se você não estiver assistindo, pede para algum assessor gravar e mandar para você. Vai pagar os artistas até terça. Presidente. Retomando o pequeno expediente, com a palavra, vereador Sabino. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a fala tão gentil do nosso líder Andrigo, pessoa com quem, enquanto presidente da FAM, convivi, tentando levar para as suas demandas, né, em Jurujuba, a cultura. Queria dizer que eu fico até feliz em saber que os artistas vão ser pagos. Queria dizer que a Fundação de Arte não é um órgão simples, é um órgão muito complexo, né? A FAM cuida de toda a cultura da cidade, todo o patrimônio cultural da cidade. Não é simples a gestão da FAM. E queria, inclusive, me colocar aqui à disposição do presidente Fernando Brandão, a quem eu conheço, um excelente músico, né? Me colocar à disposição, para que eu fui presidente da FAM durante 6 anos. Eu entendo aquele órgão com muita experiência, com muita vivência. E eu me coloco à disposição para a gente conversar. Eu parto do princípio que os artistas da cidade são o nosso maior patrimônio. Eu acho que Niterói hoje tem patrimônios importantes, patrimônio, o concreto de Niterói, os nossos museus, os nossos centros culturais, eles estão aí. Cada vez a cidade inaugura mais um centro cultural, isso é muito importante, né? Mas eu acho que o patrimônio principal da cidade são as pessoas, né? A cultura é o cavalo de Troia da cidade, é onde as pessoas caminham juntas. Que ontem, inclusive, no projeto do vereador Fabiano, eu estava em casa, estava muito afônico ontem, mas em relação ao projeto dos idosos, eu, quando estava na FAM, eu tinha a ideia de criar um departamento para a cultura do idoso, porque a cultura do idoso é diferente da cultura convencional.
né? O idoso quer dançar, o idoso quer declamar poesias, o idoso quer cantar, né? O idoso quer conviver. Então, eu acho que é muito importante em todas as regiões da cidade essa política cultural da cidade. E é isso, feliz em saber que os artistas de nossa cidade vão receber. Acho que é prioridade. Acho que tem que deixar de pagar uma conta de luz, de água, enfim, seja lá do que for, para pagar os artistas, né? As pessoas têm que ser prioridade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Fabiano Gonçalves. Obrigado, presidente. Queria três assuntos rapidamente, dentro do meu tempo regimental de 5 minutos. Primeiro, hoje foi lido, presidente, 3 indicações do nosso mandato sobre a necessidade premente de termos uma ação do controle de zoonose na região central da cidade, notadamente a Praça Araribóia e na esquina da Rua Rio Branco com a 15 de novembro, próximo ali ao Plaza e ao Teatro Municipal. Está havendo uma quantidade enorme de ratos saindo dos bueiros a qualquer hora do dia e a gente precisa que a Secretaria de Saúde, nessa área da nossa querida secretária Ana Schneider, com controle de zoonose, possa encaminhar técnicos para aquela região, porque as pessoas que ficam ali esperando Uber em frente à Líder estão ficando apavorados com essa questão. Então, como eu me comprometi de trazer essa demanda, estou falando. Presidente, outro ponto é dizer que na próxima semana, a partir de amanhã, talvez na sexta-feira, para nós, cristãos de Niterói, vai acontecer um ato muito solene. Nós estaremos iniciando as obras da Catedral da Assembleia de Deus no Caminho Niemeyer. Esse terreno que outrora havia sido cedido para a Igreja Batista de Niterói, passou depois para a Igreja Adventista e o tempo foi precluso e aí então foi cedido agora, porque é um lugar que só pode ser cedido sem ser outorga onerosa para uma catedral evangélica e tem a catedral católica que está em construção. Um projeto do Niemeyer que vai estar sendo iniciada amanhã a limpeza do local, conseguimos a licença, saiu ontem, quero agradecer ao secretário Rafael do Meio Ambiente, para iniciarmos a obra de limpeza daquele espaço, que junto com essas obras que acontecerão ali no aterro Praia Grande, no aterrado Praia Grande, antigo Carrefour, vai servir para enobrecer aquela área da cidade que estava esquecida há décadas. Por fim, presidente, eu queria destacar que o Caio Martins, segundo informações colhidas, o governador do estado, no último dia 11 de abril, ele publicou um decreto formando o grupo em conjunto do Caio Martins, para trazer soluções para o Caio Martins. E o Rafael Pisciani, secretário de Esporte, já está com inúmeras turmas para começar a partir do dia 2 de maio, as atividades tão esperadas no Caio Martins. Atividade de Tai Chi Chuan, de yoga, de ginástica. A natação também estará voltando e eu fiquei muito feliz com essa informação, fruto dessa audiência pública que fizemos aqui no plenário. Então, destacar aí a atuação belíssima do secretário Rafael Pisciani e também por que não, do governador Cláudio Castro, porque está cumprindo o compromisso dele com a cidade de Niterói, porque nós fazemos parte do estado do Rio de Janeiro que ele governa. Então, agradecido e tem por certo, presidente, que a população de Niterói vai ganhar com o Caio Martins. A primeira parte, o complexo, voltando às suas atividades e, posteriormente, na questão do campo, que está em discussão e certamente acharemos a melhor solução. Obrigado, presidente. Com a palavra, Paulo Eduardo Gomes. Presidente, só para poder ajudar, antes do Paulo fazer uma palavra aqui, rapidamente, Paulo, te peço licenças, para ajudar na dinâmica dos trabalhos da casa. Nós temos um veto para poder ser votado hoje. Conversei com o vereador Jonathan aqui. Esse veto, eu vou pedir a colaboração dos demais vereadores para que a gente mantenha o veto do vereador. O vereador Jonathan, eu acabei de conversar aqui com o procurador, ele vai reapresentar, né, e eu peço a colaboração dos vereadores, para quando o vereador reapresentar, para a gente poder assinar, todos nós assinarmos o PL do vereador. Então, já está combinado com o vereador Jonathan aqui que a gente vai manter o veto, presidente, e ele vai reapresentar o PL
uma próxima reunião que está marcada com o procurador Francisco para alinhar o PL do vereador. Obrigado. Presidente, nós tivemos, é uma pena que o Daniel não está aqui, mas o Leandro Portugal está, e nós ainda não tivemos oportunidade, nem vai ser hoje, de discutir uma audiência pública muito boa, de altíssima qualidade, feita e coordenada pelo Leandro Portugal, referente às contribuições que a população pobre da cidade poderá receber monetariamente com atitudes relacionadas à eliminação de gases de efeito estufa. Eu quero chegar ao assunto que eu vou falar depois, mas eu preciso fazer um preâmbulo relacionado com isso. O Leandro estava aqui quando nós pensamos em voz alta e expressamos o nosso desconforto com uma discussão que desconsidera que a maior parte dos gases de efeito estufa produzidos no planeta, a maior parte é produzida pelos ricos, pela população mais rica do planeta. A população mais pobre é responsável por menos de 2% das emissões. E aí a gente vê duas atitudes num espaço de tempo relativamente curto, uma delas eu e o Fabiano testemunhamos. A primeira delas na sala Nelson Pereira dos Santos, em que uma solenidade, com a presença do secretário do Clima, Luciano, e com a presença do Axel, estavam sendo anunciados certificados a serem entregues a empresários, empreendedores que tivessem condutas pró-meio ambiente. Para os empresários, certificados de boa conduta. Para os pobres, e aí vem para a audiência que teve aqui nessa semana, né? Leandro, foi segunda, né? A nossa audiência? Foi segunda. Eu estou maluco. Foi quando a nossa... Foi ontem. Ah, não importa. Foi ontem às 11 horas. Pois é. Não, estou trabalhando muito, mas os neurônios ainda funcionam. Com certo retardo, mas ainda funcionam. E no dia de ontem nós fizemos essa discussão, ela não está encerrada, nós ainda vamos aprofundar essa discussão, sobre uma conduta com vantagens pecuniárias aos pobres, com uma experiência piloto no Caramujo. Eu poderia questionar, eu gostaria que fosse no Palácio, poderia ser numa outra comunidade, mas escolhido do Caramujo para iniciar discussões sobre a participação da população pobre, que é a menos poluidora, com o combate às emissões de efeito estufa. E aí eu perguntei ao companheiro que estava aqui, subsecretário, se eu não me engano, do Clima, se ele estava fazendo, qual é o nome dele? Marcos. Se ele estava fazendo, enquanto Secretaria do Clima, relações com a Secretaria do Meio Ambiente e relações com a Secretaria do Urbanismo, recentemente defendida. Você vê como o Fabiano Gonçalves tem um amor enorme pelo Monsieur Renato Barandier. É um amor escancarado, ele mal consegue esconder. Fabiano ama o Barandier, de paixão. Eu vou te dizer, ao longo do tempo, por que eu não respeito nada dele. Não é opinião, tem razão. Alguém que autoriza um shopping na Marquês de Paraná, invadindo área de preservação permanente, agredindo a lei, por conta de razões não explicadas, não tem caráter. Ou é incompetente ou é corrupto. Qual a escolha do Fabiano? Eu não quero te provocar, mas é uma escolha, porque não tem outra. Ou é corrupto ou é incompetente. A escolha é dele. Eu abro mão da minha imunidade para ele me processar. Mas por que eu quero chegar aonde eu quero chegar?
Se eu não tiver uma relação da Secretaria do Clima, não estou nem questionando a criação dela, porque, entre outras coisas, tenho razões para achar que ela foi criada porque uma determinada engenharia política da Câmara e do Poder Executivo não se empreendeu. Então, precisou criar uma Secretaria do Clima, que não é para dizer se vai chover ou vai fazer sol, mas a Secretaria do Clima para abrigar um companheiro que tem competência, tem capacidade técnica, mas era uma secretaria que não precisava existir, na minha opinião. A Secretaria do Meio Ambiente poderia tratar isso. Mas aonde eu quero chegar? Se nós não fizermos uma discussão de quem polui, se nós não fizermos discussão sobre uma cidade que acaba com áreas verdes e constrói prédios de 20 andares, substituindo verde, que nos dá oxigênio, por concreto, que interfere diretamente no meio ambiente, se não fizer essa discussão, Secretaria do Clima com Secretaria de Urbanismo, que está propondo uma lei absolutamente inaceitável, e está se vendo as turras com a Justiça, porque era uma lei inconstitucional e ilegal, se não fizer isso, não tem solução. Quem polui Niterói? Para cada 2 habitantes, Niterói tem 1,24 automóveis. Esses automóveis não são elétricos. Eles geram gases de estufa. É a população rica e média, classe média de Niterói, que polui com os seus carros andando de norte a sul, de leste a oeste da cidade, poluindo a cidade. E se quer construir mais prédio ainda. Hoje ou ontem se iniciou uma experiência tópica. Você vai para casa de quê? Você passa pela praia de Caraí? Ah, você vai de moto, né? Ele não contribui para o efeito estufa, porque ele vai de moto. De moto. Mas quem está indo para Puricaraí verificou que uma solução para remediar a crise da imobilidade urbana barrandiana é fazer uma reversível na praia de Caraí. Então a praia de Caraí, que tinha pista com determinado sentido, tem 3 pistas no horário do rush, tem 3 pistas descendo e uma pista subindo. Quando é que a gente vai questionar o perfil de uso da malha viária de Niterói pela população de Niterói? Quando é que a gente vai ter um sistema de transporte coletivo em que as pessoas façam, todo dia de manhã, a seguinte pergunta: vale a pena eu ir de ônibus que está funcionando legal ou eu saio da minha garagem com carro? Quando é que a gente vai ter esse tipo de discussão para definir que o território de Niterói não dá mais espaço para as construções pretendidas pela especulação imobiliária de Niterói? Então não adianta fazer uma reversível na Roberto Silveira, porque os planos de mobilidade de Niterói, pagos e gastos pelo povo de Niterói, o PIT do João Sampaio, o PDDT do Godofredo e o Plano Lerner do Godofredo e do Jorge Roberto Silveira não saíram do papel. Não saíram do papel. Sabe por quê? Sabino, você estava lá na cultura. Sabino, é bom você dizer que como vereador você nunca esperou 4 meses para receber salário, né? Como músico, coitado, os músicos esperam. Não, vereador, nem como a gente recebe na hora. Nem como presidente também. Sim. O salário vinha sempre em dia. Sim, recebia. Sim. Mas na hora que tocava, mas vamos não pular tocava, a página. não podia tocar. Vou pular a página. Vossa Excelência não sabia, mas a mobilidade urbana de Niterói, num determinado momento da nossa história, eu estava numa reunião com Deise Monassa, que foi mencionada aqui pelo Fênix e na época ela era secretária de Obras e Serviços Públicos. Uma reunião, Pipico não estava, mas estava Paulo Nazaré, antigo procurador-geral, estava Deise Monassa, estava Adir Mota Filho, reunião com o Godofredo. E aí eu dizia para o Godofredo, nós temos que urgentemente construir, além do João Goulart, que é o único terminal de ônibus de Niterói, temos que construir mais 4 terminais de ônibus, previsto no PIT, no PDDT e no Plano Lerner.
Um no Saibreiro, no Largo da Batalha, e um na região oceânica, e o outro no Fonseca, que somaria ao João Goulart com os 5 terminais, que permitiriam estabelecer linhas de entroncamento entre os terminais, e em torno dos terminais, os 5, você teria linhas de alimentação que circulariam no bairro. Então a região oceânica levaria todo mundo para o terminal da região oceânica, e de lá eles sairiam. Caramuja, Saibreira. Não, mas tinha também na garagem da 21 antiga, Fluminense, também tinha um terminal. O da Saibreira era para devolver para Amaral Peixoto o tráfego das outras cidades, que diminuiria o fluxo de automóveis e de ônibus na Alameda São Boaventura. Muito bem. O Godofredo, na hora que eu defendi a criação, ele falou: Paulo, aquele jeito dele, sacode daqui, sacode dali, tá rindo de mim ou para mim? Você sabe que era assim que ele sacudia, né? Ele ficava nervoso e começava a dizer: Paulo, é muito fácil fazer terminal. E aí eu perguntei: Deise, fala para o prefeito que é necessário fazer terminal, se nós não fizermos terminal, nós não vamos organizar a mobilidade urbana de Niterói de maneira hierarquizada. Antes da Deise abrir a boca, ele gritou com a Deise: Deise é minha secretária, não é sua secretária. E sacode o ombro. E aí eu perguntei a Deise: Deise, diz para o prefeito que tem que construir o terminal. E antes de Deise dizer, coitada, quase que sem graça, o Paulo tem razão, ele chegou e disse assim: é fácil fazer terminal, o difícil é convencer empresários de ônibus a entrar no terminal que a gente construir. O que significa isso? Significa que os empresários de ônibus, assim como em maior escala a construção civil, mandam na cidade de Niterói. Mandam na cidade de Niterói de maneira egoísta e gananciosa a tal ponto de hoje estarem reclamando que o Uber está levando a falências em empresas, mas óbvio. A passagem de Niterói, que pelos cálculos feitos aqui lá em 2005, que eu nem me dei o trabalho de atualizar, passagem de Niterói hoje deveria ser 2,5. É 4 e tanto, mais do que o dobro. Por quê? E aí eu vou falar dos nossos ancestrais, dos portugueses. Tem algum padeiro português que, sabendo que vende 200 pães por dia, eu vou nem falar de quem é dono de Rei do Mate, não, que sabe que vende tantos mates por dia, que vende tanto hot dog por dia, cachorro quente, etc. Um padeiro que sabe que vende 200 pães por dia, folha, ele não fabrica 400. A menos que ele tenha autorização para praticar um preço que é o dobro daquele que realmente valeria um pãozinho. A frota de Niterói trabalha com uma ociosidade de 60%. Sabino, pode ser que você, assim como eu na época que era roqueiro, não dava bola para isso, se nós pararmos na rua e olharmos os ônibus de Niterói, eles têm 33% da capacidade de lotação ocupada. Significa que eles trabalham com uma ociosidade de mais de 60%. Como é que eles pagam essa ociosidade? Do mesmo jeito que o padeiro bancaria fabricar o dobro, sabendo que venderia apenas a metade. É porque a tarifa que eles definem junto ao governo, entrando pelo elevador privativo, é muito maior daquela que deveria ser. Porque se eu tenho uma frota racionalizada, com uma quantidade de ônibus para transportar as 70 milhões de pessoas de Niterói, se eu tivesse isso, eu poderia ter menos frota, menos despesa operacional e ter uma passagem mais adequada aos interesses da população. Então, quem manda nessa cidade, mandava menos, mas manda menos, são os empresários de ônibus e a construção civil. E aí eu fico transformando e implementando. Já estão implementando o reversível na Engenhoca? Porque daqui a pouco, quando começar a ter, é a mesma coisa na ilha. Ontem nós reprovamos, vou terminar, presidente, se eu olhar... Uma parte, vereador. Não, só se... é você? Então, claro, é porque ele já me olhou com cara feia. É o que Vossa Excelência citou em relação à pauta climática.
E... Que nós ainda vamos conversar, né? Não é uma, claro, não é uma hoje é uma das pautas mais discutidas, não é em Niterói, nem no Rio, nem no Brasil, uma das mais discutidas do mundo. Então, eu faço sempre questão de parabenizar o prefeito Axel, porque ele teve coragem, teve a ousadia de criar a primeira Secretaria do Clima e fez uma boa escolha, né, nomeando o professor Luciano Paes, que é uma pessoa gabaritada, está fazendo um trabalho extraordinário aqui na cidade. E Niterói está sendo exemplo, vereador Paulo Eduardo, para outros municípios. A cidade de Natal agora acabou de criar também a Secretaria do Clima, outras cidades de São Paulo, de Minas, muitas estão entrando em contato com o secretário Luciano. Então, isso é inegável. Nós fizemos uma boa audiência pública ontem aqui, com uma boa explanação do subsecretário Marcos, conseguiu esmiuçar bem o projeto. Agora, é óbvio, quando a gente fala de um projeto dessa envergadura, a gente tem que começar com um projeto piloto, não dá para a gente começar, né, do máximo para o mínimo, é o contrário. Então, escolheram, de fato, a comunidade do Caramujo, Vossa Excelência bem ponderou, uma cidade, é uma comunidade com uma área turbulenta, sob o ponto de vista da criminalidade. Existem realmente peculiaridades que a gente tem que discutir, mas Vossa Excelência também constatou que o projeto terá uma segunda fase e ali a gente vai ampliar esse debate para falar em créditos de carbono, enfim, avançar na discussão. Mas é uma discussão válida, né? A pauta do clima é importante e eu quero reafirmar aqui a importância da Secretaria do Clima para ser exemplo, vereador Marcos Sabino, para o Brasil inteiro e começou de Niterói. Obrigado. Não, para concluir, é evidente que a gente tem que fazer discussão do clima. O que a gente não pode ser, eu não estou dizendo que os companheiros tenham sido hipócritas, não. Porque ou a gente respeita a academia, independentemente de... Eu fiz 2 cursos superiores na Universidade Federal Fluminense e jamais teria a coragem de dizer que a academia não serve para nada. Academia de Polícia, Academia Agulha Negra, serve para nos ensinar. Agora, qual é o uso que eu faço do conhecimento que eu obtenho na academia? Essa é a discussão. Na hora que eu vejo soluções para a mobilidade em Niterói, a criação de pistas reversivas no lugar que está absolutamente atolado, é porque o governo, sem falar, está reconhecendo que ele não tem controle sobre a mobilidade. E ter controle sobre a mobilidade significa criar condições para que as pessoas possam, de manhã, ao sair de casa, saber que pode pegar um ônibus com qualidade, chegar... Eu não venho de carro. Moro em Charitas, atrás do Solar do Amanhecer, pego o OC1 e o OC2, salto aqui na frente. Por que eu venho de carro? Apesar de ter estacionamento para vereador aqui na Câmara. Percebe? Se a população como um todo, na cidade como um todo, tivesse condições de se locomover com transporte coletivo de qualidade, nós teríamos menos carro na rua e teríamos uma cidade mais saudável. Para terminar, o que eu quero dizer? Não quero fazer discussão crítica em relação às discussões do clima. Eu só estou dizendo que quem polui não é a parcela mais pobre da população. Quem polui, em especial na cidade de Niterói, são os automóveis que, para cada 2 habitantes, tem 1,24 automóvel. E eles circulam pela cidade, não raro, com o motorista e mais ninguém. Porque nem carona solidária está na cultura da população para fazer com que isso aconteça. Presidente, é evidente que eu sei e reconheço que abusei da sua enorme tolerância, tá? Mas eu estou terminando por aqui, vamos para as matérias que nós temos que votar. Antes de colocarmos matéria sobre a mesa, fazer uma rápida leitura do memorando de número 17, oriundo do gabinete do vereador Daniel Marques. Excelentíssimo senhor Renato Cariello, presidente da Câmara em exercício, prezado presidente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de justificar a minha ausência nas sessões plenárias que ocorrerão nos dias 26 e 27 do corrente mês. As ausências dão-se em virtude da minha participação como vereador e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, representando o Legislativo Municipal no primeiro Fórum de Vereadores e Vereadoras pelos Direitos dos Animais, realizado pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Certo de que minha solicitação será atendida, reitero meus votos da mais elevada estima e consideração. A taquigrafia para fazer
os devidos registros. Matéria sobre a mesa. Em discussão única, apreciação do veto total ao projeto de lei 261/2021, de autoria do vereador Jonatas Anjos. Ementa. Estabelece diretrizes a serem seguidas no mês de Setembro Amarelo, dedicado à realização de ações voltadas à prevenção do suicídio na cidade de Niterói. Passar ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício, na qual fala sobre as razões do veto e, consequentemente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não, seguir? Seguir? Não, olha só. Câmara Municipal de Niterói, Ilustríssimo senhor vereador Milton Cal, presidente da Câmara, cumprimento acuso o recebimento do ofício 01/2023, caminhando o projeto-lei 261, que estabelece diretrizes de seguido do Setembro Amarelo, dedicado à realização de voltada à prevenção do suicídio da cidade de Niterói. Restituir e tal. Razões do veto. Projeto-lei 261/2023, veja o Estado a vetar integralmente o projeto 261 de 2023, aprovado pela Egrégia da Câmara Legislativa, estabelece diretrizes a serem seguidas no mês de Setembro Amarelo, dedicado à realização das ações voltadas à prevenção do suicídio. Parecer. Presidente. Parecer pelo exposto, concluindo que a inconstitucionalidade do projeto-lei apresentado estabelece diretrizes a serem seguidas no mês de Setembro Amarelo, dedicando à realização de ações voltadas à prevenção do suicídio na cidade de Niterói. A inconstitucionalidade, porém, não se ampara somente na indevida determinação em função da atribuição do órgão do Poder Executivo, mas também por ser constatado dispositivo autorizativo, método legislativo e vado de inconstitucionalidade. Pelas razões expostas, veto integral ao projeto-lei 261/2023. Vamos à leitura agora do parecer da Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Projeto parecer 086, projeto-lei 261/2021, autor vereador Jonathan Anjos, estabelece a diretriz seguida no mês de Setembro Amarelo, dedicado às realizações das ações voltadas à prevenção do suicídio da cidade de Niterói. Relator vereador Leonardo Giordano, trata-se de exame de proposição contemplada no projeto-lei epígrafe, onde avisa estabelecer diretrizes a serem seguidas no mês de setembro, dedicado às realizações de ações voltadas à prevenção e suicídio da cidade de Niterói. Conquanto que exista a Política Nacional de Prevenção, automutilação e suicídio, conforme artigo 13819, encaminhando o final de justiça oficial, quando o calendário está muito ruim, isso aqui está horrível, está apagado, tem que... Prevenção, mês de setembro, amarelo, suicídio, prevenção do suicídio, não há, então, diretrizes municipais que orientem as ações a serem implementadas na cidade. Não, muito ruim, está aqui, ó, não dá para ler nada. Está apagado aqui, ó. Pelo conclusão, a conclusão, Constituição de Justiça, redação final, resolve está aproveita parecer do relator pela derrubada do veto ao projeto-lei epígrafe. Senhor presidente, lido pareceres. Presidente, mais uma vez, para poder ajudar, contribuir com Vossa Excelência, conforme já falado, eu fiz uma conversa com a Prefeitura, a gente vai manter o veto do governo, o vereador Jonathan vai reapresentar um outro projeto, mediante uma discussão, uma reunião amanhã que ele vai ter com o procurador do município. E aí eu peço ajuda, desde já, a todos os vereadores dessa casa, porque a gente precisa ter maioria absoluta na representação, não é isso? Sim. Precisa ter maioria absoluta, e aí eu peço já a contribuição dos vereadores, para quando o vereador for reapresentar, todos os vereadores assinem, por favor. Sim. Para discutir a matéria rapidamente, presidente, só para explicar a orientação de voto do PSOL, conversamos com o líder do governo, conversamos com o autor do projeto e entendemos que o projeto será reapresentado, portanto, a gente orienta manter o voto, manter o veto, junto com o governo e junto com o vereador Jonathan, e, obviamente, nós apoiamos a reapresentação desse projeto. Vereador, caminhamento de voto. Presidente, rapidamente aqui também. Com a palavra o autor do projeto. Óbvio que a gente aqui, eu tenho certeza que o conjunto de parlamentares desta casa
consideram a temática de maior relevância e importância. Todo mundo sabe que o Setembro Amarelo é um período que a gente tem diversas reflexões e ações voltadas para a prevenção ao suicídio, e Niterói é uma cidade que se porta aí de maneira muito séria nessa temática. O que a gente propõe, o que a nossa legislação quer tratar, e vai tratar, presidente, porque a gente já faz aqui um acordo, e eu convido todos os pares desta Câmara para que a gente possa representar, não com maioria, mas com totalidade do conjunto de vereadores, considerando a importância da matéria. O que a gente quer impor, o que a gente quer pôr e colocar aqui, é que o Setembro Amarelo não seja apenas um mês de iluminar, vereador Sabino, prédios públicos. É lindo ver o MAC, é lindo ver o MAC amarelo, é importante, é necessário, mas a gente sabe que o Setembro Amarelo precisa ir além disso, muito além disso. Vereadora Bene, na Comissão de Direitos Humanos, eu tenho certeza que a pauta surge com muita constância sobre isso, e a gente propõe nas nossas diretrizes, apresentando ao conjunto de vereadores, que a municipalidade de maneira geral, tanto o executivo municipal, quanto as entidades privadas da nossa cidade e outras instituições da sociedade civil, possam enxergar o Setembro Amarelo como, de fato, um mês onde a gente fortaleça ações que são realizadas durante todo um período, todo um ano. Então, a gente não está debatendo aqui iluminar tal lugar, acender somente isso. O que a gente quer Andrigo, eu te agradeço muito pela articulação feita aqui na conversa, para que hoje, dentro deste acordo, a gente mantenha o veto, professor Túlio, como bem conversamos e dissemos, mas que já na próxima semana a gente reapresente com a assinatura. E aí eu convido todos e todas para que possamos assinar juntos o projeto para nova apreciação, presidente, e eu conto muito com a ajuda da mesa, da secretaria da mesa diretora, para que a gente possa dar uma celeridade na avaliação, para que a gente já tenha. E só para reforçar, esse projeto ele surge de um pedido, vereador Paulo, de lideranças da nossa cidade, psicólogos, profissionais de serviço social, terapia ocupacional, que atuam no dia a dia na prevenção ao suicídio no município de Niterói. Estabelecer diretrizes para temáticas de calendário é muito importante para que datas não sejam apenas datas de enfeite a um calendário municipal e possam ser datas que nos levem à conscientização, mas, sobretudo, a ações, neste caso, de combate e prevenção ao suicídio em Niterói. Agradeço a todos e todas e peço o apoio dos vereadores. Mantemos o veto hoje e reapresentamos em maioria na semana que vem. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, vereador Paulo Eduardo Gomes. Não quero discutir, eu apenas tirei uma dúvida, não é que eu duvide, eu tenho que acreditar nas pessoas até prova em contrário. Como alguns dos meus neurônios, o Fabiano não entende esse problema de neurônios que começam a falhar, não, porque ele ainda não chegou a uma idade mais madura. Mas, se a minha memória não está me traindo, um determinado projeto não pode ser apresentado numa mesma sessão legislativa. Tomara que não tenha problema. O Caio já disse que não, mas eu vou ver isso depois. O 136, o que é? Então, deixa eu ler o artigo 136 aqui para mim. Pô, se fosse o Manuel Rocha ler isso daqui... 136. O presidente ou a mesa, conforme o caso, não aceitará proposição 1. Que vise delegar a outro poder atribuições privativas do Legislativo. Óbvio. Que seja apresentada por vereador licenciado ou afastado. Óbvio. Que tenha sido rejeitada na mesma sessão legislativa, salvo se tiver sido subscrita pela maioria absoluta do Legislativo. Eu tinha esquecido dessa parte. E é evidente que isso só vale para a maioria. Ziriguidum, é por isso que eu esqueci a segunda parte. Então, a primeira parte, eu estou absolutamente correto. Ela foi rejeitada, porque ela foi vetada, o acolhimento, é que não chegou nem a apreciar o veto. Né? Porque o veto está mantido, mas o que na prática significa que ela foi rejeitada. Só que o meu referencial, dado você que está prestando uma atenção enorme à minha intervenção, é que na minha cabeça, isso daí que vai valer para o projeto do querido Jonathan,
Só vale porque ele é da maioria. Porque se fosse, vem para a base, se fosse da minoria, só valeria a primeira parte. Rejeitada não pode. Presidente, toca o barco. Sim, vai bom. Convidar Ziriguidu. o vereador Sabino. Vossa como primeiro Excelência que defende o escrutinador. governo. Vereador- As bandas já receberam dinheiro? Acabou sua fala. Vereador Tem banda Dado. que participou de um concurso aqui, inclusive banda da Vila Ipiranga, que não receberam até hoje. Vereador Dado, como segundo escrutinador. Vereador Andrigo de Carvalho, fazer orientação de voto. Presidente, é não aparecer. Então, os vereadores que votarem não, votam contra o parecer, ou seja, pela manutenção do veto. Os vereadores que votam sim, votam pela aprovação do parecer, ou seja, pela derrubada do veto. A gente mantém o veto. Não, pela manutenção do veto. Agora, Informar aí que caiu a transmissão. a gente vota com o governo, com o Jonathan. Como é que você vota? Vereador, primeiro secretário Manuel Rocha, para fazer a chamada dos senhores edis. Tá. Então, vereador... Vereador Renato, só para orientar o voto da bancada do pessoal, o pessoal vota não. Vereador Pipico. Vereadora Beni Brioli. Dado. Henrique Fênix. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Não. Emanuel Rocha, não. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Não. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Leonardo. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Não. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Carelo, presente. Presente. Professor Túlio. Professor Túlio. Não. Senhor presidente, 17 vereadores responderam a chamada, 16 fizeram uso do voto, senhor presidente. 16 votos não, presidente. Ratificado. Mantido o veto total do PL 261. Sobre a mesa, projeto de lei, em primeira discussão, sem prejuízo das emendas, projeto de lei 63, de autoria da vereadora Beni Brioli, ementa, institui a política municipal de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e pessoas com identidade de gênero não binária mais no município de Niterói. Convidar o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer. Quais são os pareceres que já se encontram na mão do presidente? Só CCJ? Alô? Só CCJ, Paulo. Parecer verbal da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, ok? Sim. Que teria que passar antes de Comissão vir ao plenário. Comissão de Constituição e Justiça, redação final, parecer 101/2023, projeto de lei 063/2022, autora vereadora Beni Brioli, institui a política municipal de saúde integral das lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, pessoas de identidade de gênero não binária, no município de Niterói. Relator, vereador Leonardo Jordano. Trata-se de exame de proposição contemplada projeto de lei em PIC, onde institui a política de saúde integral, com finalidade de prover a saúde da população LGBTI+, definir os princípios, estratégias, planos de ação para a implementação da Política Nacional de Saúde e Integração LGBT,
do município. Lido em sessão plenária, foi encaminhado o projeto da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de proferir o parecer conforme o artigo 87 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, reunião realizada, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei em com a emenda apresentada, opinando ainda pela continuidade do trânsito legislativo devido às comissões competentes. Senhor presidente, lido o parecer. Acolhido o parecer verbal do presidente da Comissão de Saúde na Câmara. Para discutir o projeto, vereador Paulo Eduardo Gomes. Presidente. Mas o projeto... Não, eu vou dar o parecer. Depois a gente discute, né? Presidente, não são poucas as situações em que os parlamentos locais, no nosso caso a Câmara de Vereadores, internalizam no município, no nosso caso no município de Niterói, legislações que estão acima de nós e que a rigor deveriam ser cumpridas naturalmente, sem que houvesse a necessidade de legislação especial local. Vou dar um exemplo. Tem uma lei federal de acesso à informação que não impediu que o prefeito Rodrigo Neves encaminhasse para essa casa uma mensagem executiva criando uma lei municipal de acesso à informação. Tem uma lei federal, nem precisaria ter. Mas o prefeito Rodrigo Neves houve por bem fazer uma legislação específica para Niterói, importando, internalizando no município uma legislação que trata da lei de acesso à informação. O que a vereadora Beni está fazendo? Vereadora Beni está trazendo para o âmbito legal do município de Niterói algo que está previsto numa portaria do Ministério da Saúde. Portaria número 2836, e preste atenção, de que data? De anteontem? Mês passado? Ano passado? Não. Uma portaria de 1º de dezembro de 2011. 1º de dezembro de 2011. 2011, estava até conversando aqui com o Pipico, de um governo que voltou a ia ter controle do governo federal. Uma portaria do Ministério da Saúde de um governo petista. E o que diz essa portaria sem entrar em muitos detalhes? E aí eu estou falando, me dirigindo em especial a Paulo Velasco, médico, me dirigindo em especial a Otávio Nazar, médico, que sabe exatamente, à luz dessa portaria do Ministério da Saúde, o que significa os aspectos especiais que a comunidade LGBTQIA+, tem no tratamento e na relação com as unidades públicas de saúde. O que diz a ementa da portaria 2836 de 1º de dezembro de 2011? O que ela diz? É curto e grosso. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, Política Nacional de Saúde Integral LGBT. É isso que diz uma portaria de 2011. É evidente que a própria Beni sabe disso, porque nossa bancada lutou ao longo do tempo por isso. Nós temos um laboratório especial em Niterói, que trata da saúde com precariedade, como tem precariedade em várias unidades de saúde do município, que trata com precariedade da saúde integral. Temos um laboratório, mas é suficiente? Não é suficiente. Se fosse suficiente, nós não teríamos que transformar numa lei algo que a portaria federal já estabelece. Por isso, a Comissão de Saúde, através do relator presidente, estou pedindo licença aos meus dois companheiros presentes aqui, Otávio Nazar e Paulo Velasco, a Comissão Permanente de Saúde e Bem-Estar Social não poderia deixar de exarar parecer favorável a projeto de autoria da vereadora Beni Brioli. Obrigado, presidente.
Para discutir, vereadora autora do projeto. Obrigada, presidente. Primeiro de tudo, eu queria que os vereadores pudessem prestar assim, bastante atenção, porque eu sei que tem várias emblemáticas, enfim, né, do ponto de vista ideológico, a partir de onde é a atuação. Só que eu queria falar sobre esse projeto que não se trata de uma política ideológica de ser liberal, conservador ou o que seja. Nós estamos falando de uma política nacional. Nós estamos falando de uma política nacional que em 2011, né, pelo ministro Padilha, ela passou a ter rigor em todo o território brasileiro. Quando a gente fala da política de saúde para a população LGBTIA+, nós estamos falando de uma política existente. Uma política existente que, inclusive, foi baseada em marcos de igualdade, de equidade na nossa Constituição de 88. E digo mais, na carta aberta em 2006 pelos usuários do SUS, foi pautada nacionalmente também as políticas de saúde de integração para a população LGBTQIA+. Ano passado, nós aprovamos, aqui nessa casa, um orçamento, vereadores, para as políticas de saúde da população LGBTQIA+. Tem um orçamento aprovado no nosso município para isso. E, além disso, o nosso município também recebe emendas federais aqui em Niterói.